Oi, pessoal! Aqui é a Priscila. Eu vou falar com vocês hoje sobre a função do segundo grau e o desafio é eu terminar em menos de 10 minutos. Eu quero trazer 4 conceitos importantes sobre a função do segundo grau em menos de 10 minutos. Para começar, a gente precisa falar primeiro sobre funções no geral. O que é uma função? A função, ela nada mais é do que uma obtenção de um resultado através de parâmetros e variáveis. Então, uma função super simples seria uma função que depende da variável x igual a 2x, por exemplo. O que é isso? Eu estou dobrando o valor da minha variável. Outro aspecto importante de funções é a representação gráfica, que ela é dada no plano cartesiano. Então, a gente vai ter o eixo y na vertical, o eixo x na horizontal, e com as coordenadas que eu consigo encontrar a partir das funções, da lei da função, que é o que eu representei acima ali, eu consigo desenhar o gráfico dessa função. Ah, daí você pode me perguntar, mas Pri, não tem o f de x ali no gráfico, eu tenho y ou x. É porque o f de x pode ser chamado de y também. Então, são dois nomes para a mesma coisa, igual vocês podem me chamar de Priscila ou de Pri. Funciona da mesma forma. Então, aqui em y a gente também tem os valores de f de x. Agora, sobre a função do segundo grau especificamente, porque a gente tem vários tipos de função. Então, na matemática, a gente estuda cada um desses tipos separadamente. E hoje a gente vai falar sobre a função do segundo grau. Afinal, o que ela é? O que é a função do segundo grau? Ela é a função dada por f de x, né? Uma função que depende da variável x, e ela sempre vai ser representada dessa forma. Ax² mais bx mais c. Mas, Pri, você não falou que a função do segundo grau depende só de x? O que é esse a, b e c? Esse a, b e c, eles são os nossos coeficientes. Os coeficientes, eles podem assumir qualquer número, exceto o a. O a, ele tem que ser diferente de zero, qualquer número que não seja zero. Por quê? Porque se a for zero, todo número vezes zero é o próprio zero. Então, se eu ficar aqui com 0 vezes x², eu elimino o x², porque ficaria a zero. Mas isso não pode acontecer na função do segundo grau, senão ela deixa de ser uma função do segundo grau. Ela só é do segundo grau porque esse expoente aqui é 2. Se esse expoente fosse 3, ela seria uma função do terceiro grau, 4 do quarto grau e assim por diante. Então, eu preciso desses coeficientes para eu ter uma função do segundo grau. E esses coeficientes, como eu disse, podem ser qualquer número. Então, eu posso ter um exemplo aqui, f de x igual x² mais 4x menos 6. Nesse exemplo que eu dei aqui, quais seriam os nossos coeficientes? O a seria 1. Pri, mas o x² está sozinho. Pessoal, quando a gente não tem nada, lembra que é como se eu tivesse o 1 multiplicando aqui, né? O b seria o que está junto com o x, então, o 4, e o c seria o último coeficiente, que é o que fica sozinho, sem variável junto com ele. Então, seria o menos 6. Lembrando também da importância dos sinais, tá bom, pessoal? Então, o menos vem junto aqui para o c, porque ele faz parte do coeficiente. Ok, agora, entendemos que temos os nossos coeficientes. Os coeficientes vão afetar diretamente no gráfico da função do segundo grau. Mas, antes da gente ver como eles afetam no gráfico, eu preciso falar alguns aspectos desse gráfico. Primeiro aspecto, ele sempre vai ter esse comportamento de curva. É o que a gente chama de parábola. Essa parábola sempre vai ser uma característica da função do segundo grau. Mas o que pode mudar? Ela sempre vai ser desse jeitinho, dividida no meio? Não, aqui é um exemplo. Eu posso deslocar essa parábola. Então, eu posso levar ela mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo. E eu posso rotacionar ela e ela ficar para baixo também. Ah, Pri, ela pode ficar para o lado assim? Não, aí ela deixa de ser uma função. Isso é um assunto para outra aula, mas por enquanto só pense que então ela vai ser ou para cima ou para baixo. Ah, Pri, como que eu vou saber se ela é para cima, se ela é para baixo, se ela sobe, se ela desce, se ela vai mais para a direita, mais para a esquerda? Tudo isso a gente descobre através dos coeficientes, pessoal. Então, lembrando desse conceito do gráfico da função do segundo grau, que sempre vai ser uma parábola, e lembrando do conceito dos coeficientes, a gente vai falar agora
dos elementos da função do segundo grau para conseguir responder qualquer exercício que seja sobre esse assunto. O primeiro elemento é o da concavidade. Então, pessoal, aqui a gente tem uma parábola que tem a concavidade virada para baixo. Estão vendo? Então, quando eu tenho a parábola virada para baixo, é como se eu tivesse uma carinha triste aqui, ó. Se eu desenhar 2 olhinhos, é como se eu tivesse uma carinha triste. Então, o que acontece? A concavidade virada para baixo vai ser quando o nosso coeficiente A for negativo. Então, o que eu quero fazer associação? O A sendo negativo com a carinha triste pensa, se o saldo do banco está negativo, a gente não fica muito feliz, né? A gente fica meio triste. Então, quando o A é negativo, a carinha fica triste. E você pode encontrar essa seguinte representação aqui, A menor do que zero, que também significa o A ser negativo. O contrário também vale. Então, se a parábola está virada para cima, é como se fosse uma carinha feliz. Então, o nosso A é maior do que zero, ou seja, o A é um valor positivo. Beleza, pessoal? Essa parte é bem simples, bem facinho de lembrar. Agora, o segundo elemento é aonde a nossa parábola corta o eixo y. Então, é esse ponto aqui, ó. Nesse exemplo que eu coloquei, é esse ponto aqui. Quando que a nossa parábola corta o eixo y, que é o eixo que fica na vertical? Quando x aqui, ó, ele é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, a nossa parábola corta o eixo y. E o que significa o x ser igual a zero? Vamos substituir lá na nossa função do segundo grau? Então, eu tenho aqui a função do segundo grau, mais bx mais c. Então, eu quero, se o x é zero, eu quero f de zero. O f de zero, eu só substituo zero onde eu tenho x. A vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Como eu tenho zero aqui junto com A, isso aqui vai ficar zero. Como eu tenho B junto com o zero, isso aqui vai ficar zero. Então, o meu f de zero é exatamente... Opa, f de x não. O meu f de zero é exatamente a constante, o coeficiente c. Então, aonde que a nossa parábola corta o eixo y? Sempre no coeficiente c. E agora, aonde que a parábola, então, corta o eixo x, que seria o terceiro elemento que a gente analisa? É quando ela corta o nosso eixo horizontal, que é o nosso eixo x. E isso acontece quando o y é igual a zero. Então, a gente vai usar a mesma lógica. Mas, Pri, não tem o y na função do segundo grau. Pessoal, lembra que eu disse que o f de x pode ser chamado de y? Então, é isso que eu vou usar aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, eu vou substituir o y por zero, não o x agora, o y. Então, vai ficar x quadrado mais bx mais c. Ai, Pri, mas como que eu vou isolar o x aqui? Pessoal, a gente não precisa isolar, isso já foi feito. E o que é isso aqui, então, se já foi feito? É a fórmula de Bhaskara. Bhaskara já é a fórmula que isola a variável x na função do segundo grau quando ela está igual a zero. Com Bhaskara, eu consigo encontrar aonde a minha função corta o eixo x. Vamos lembrar de Bhaskara lá? X igual menos b mais ou menos raiz de delta, divididos por 2a, e delta igual b ao quadrado menos 4ac. Aí, pessoal, com isso, eu percebo que para encontrar onde corta o eixo x, eu só preciso saber quais são meus coeficientes. Por fim, o vértice. O que é o vértice da parábola? É o ponto máximo ou mínimo, vai depender se a concavidade é para cima ou para baixo, da minha parábola. E o vértice, ele tem uma coordenada aqui no eixo x e uma coordenada aqui no eixo y. Então, como que eu faço para encontrar esse xy? Também tem formulazinha para a gente memorizar. Não precisa ficar desenvolvendo isso, né? Então, o x seria o menos b sobre 2a e o y seria o menos delta sobre 4a. Com isso, eu tenho o vértice da parábola dependendo dos coeficientes. Ah, Pri, mas tem o delta aqui. Pessoal, o delta é o mesmo que a gente usa em Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac, que também depende dos coeficientes. Então, se eu sei encontrar os coeficientes, eu consigo montar o gráfico da função e estudar
os valores da função de segundo grau. Então, pessoal, tá aqui o resumo para vocês tirarem print do que a gente conversou, os 4 elementos que a gente discutiu a respeito da função de segundo grau, e com isso você pode aplicar em qualquer enunciado, em qualquer questão que envolva a função de segundo grau, que envolva encontrar os coeficientes. Dessa forma, você consegue resolver qualquer coisa interpretando o enunciado e tendo esses conhecimentos. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo, bons estudos e até a próxima!